Oi pessoal, meu nome é Ana Carolina, do canal Nova Vigarista, e hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro O Menino que Desenhava Monstros, do Kate Donoghue. Esse livro vai contar a história do Jack Peter, que é um menino de 10 anos portador da síndrome de Asperger. O Jack, ele também possui a agorafobia, que ele adquiriu quando ele tinha 7 anos por causa de um acidente. Ele quase morreu afogado com seu amigo Nick. Então, ele possui essa síndrome, que é o medo de lugares abertos. Então, ele não sai dentro de casa. Ele só sai quando ele tem que ir eventualmente ao dentista ou ao médico, e ainda assim é uma ida forçada. Os pais praticamente têm que arrastar o Jack, e ele grita muito, ele se debate bastante porque ele tem medo de sair em lugares abertos. Os pais do Jack são a Holly, que é a mãe, e o Tim, que é o pai. E eles têm visões diferentes acerca do estado do filho. O Tim, ele é um homem bastante otimista. Ele acredita que a cada dia que passa, o Jack está melhor. Ele está, de certa forma, superando a síndrome de Asperger. Então ele acha que o Jack está entrando mais em contato com eles, está evoluindo mais, e a cada coisa que o Jack faz ele acha que é uma evolução para o estado dele. Diferentemente, a Holly, ela acredita que o Jack não está melhorando e sim piorando. Ele está se tornando cada vez mais recluso, cada vez mais fechado, cada vez mais de difícil contato, e está se tornando violento. Porque num dos episódios, no início do livro, ele acaba atingindo o rosto dela com um soco, mesmo que seja sem querer, mas ele acaba atingindo o rosto dela por causa dessa aversão ao contato. Ele atinge quando ela toca nele. Então ela acha que eles não estão sendo mais capazes de lidar com o Jack, e o melhor seria enviá-lo para uma instituição onde as pessoas são mais habilitadas a lidar com ele. O Jack ainda tem um melhor amigo chamado Nick, que é um menino da idade dele, e que os dois, de certa forma, mantêm uma amizade meio conturbada, porque ao mesmo tempo que eles se gostam, num determinado momento o Jack se cansa do Nick e quer que ele fique longe, e o Nick sente como se essa amizade que ele tem com o Jack fosse uma obrigação. Então ele tinha obrigação de ver o Jack, obrigação de ficar com ele, quando na verdade ele queria estar fazendo outra coisa, mas porque os pais do Nick e do Jack são amigos, ele acaba tendo que ser forçado a conviver com o Jack. A história do livro se passa nas proximidades do Natal, quando o Nick ele vai passar alguns dias com a família do Jack, porque os pais dele vão viajar. Então, recentemente, na época do livro, o Jack ele começou a dizer aos pais dele que haviam monstros na casa, mas como ninguém escutava, ninguém dava atenção, o Jack começou a desenhar esses monstros desesperadamente, e se tornou um vício, porque a única coisa que o Jack fazia era desenhar monstros. E os pais dele não dão muita atenção porque acham que é uma fase do Jack, assim como teve a fase dos soldadinhos, das figurinhas, dos jogos de tabuleiro. Então eles acham que simplesmente vai passar. No entanto, depois que o Jack começou a desenhar, coisas estranhas têm acontecido com as pessoas ao redor dele. O pai dele e o Nick acabam vendo um homem branco, muito magro e alto, nu, andando pela estrada, andando ao redor da casa, deixando pegadas e rastros ao redor da casa. E a mãe dele escuta ruídos estranhos ao redor da casa, como se estivessem batendo na parede, na janela, como se alguém estivesse tentando entrar. Eu não vou contar muito mais da história, porque tudo que eu contar pode acabar sendo spoiler. Mas eu gostei bastante desse livro, ele é uma história muito bem trabalhada. No início a gente pode achar a história um pouco lenta, porque o autor vai desenvolvendo os personagens e vai contando pouco a pouco a história de cada um, vai nos, de certa forma, ligando com os personagens até começar
ponto as partes críticas e as partes tensas mesmo da história. Esse livro ele tem também uma aura carregada de mágoas, de ressentimento, de problemas do passado que todos os personagens deste livro carregam, inclusive o Jack. Além disso, esse livro é um livro muito delicado, com história muito fluente. A gente sente a sutileza do autor ao narrar os eventos que a princípio são simples, acabam se tornando muito complexos e fazendo parte da história principal. Eu lembrei bastante da escrita do Iluminado, assim, não que tenha muito a ver as histórias, mas a maneira como o autor trabalhou o psicológico dos personagens antes de ocorrer um momento de tensão me lembrou muito esse livro. Além disso, o final dele é espetacular. Eu terminei de ler e fiquei tentando digerir o que aconteceu. Enquanto eu estava lendo, eu ficava cada vez mais tensa para saber como o autor ia solucionar os problemas que aconteceram no livro, mas o final me deixou impressionada. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em curtir, compartilhe, adicione aos favoritos, se inscreva no canal para estar nos ajudando na divulgação e no crescimento do canal. Um beijo, tchau!